Se tem uma coisa que a Hora de Aventura sabe fazer muito bem, é surpreender a gente com aquilo que é muito mais complexo do que parece no começo. E é exatamente isso que acontece no episódio Obrigado pelas Maçãs, Giuseppe. Por mais que no começo pareça um pouco esquisito, simples, até sem sentido, acaba tendo um final bem bonito e com um significado muito profundo. Bastante coisa fica em aberto nesse app e é possível interpretar ele de várias formas diferentes. E aqui tá a minha pequena contribuição de como eu interpretei. Tudo que acontece daqui pra frente gira em torno do Rei Gelado e de outros magos que eram amigos dele, fazendo uma viagem de ônibus para chegarem até essa pedra aí, que era um tanto quanto diferente das outras pedras. E no meio do caminho, eles coletariam as emoções que tivessem para serem capazes de fazer um feitiço totalmente novo, formando assim uma nova escola de magia, como uma sociedade secreta. No entanto, quando o Rei Gelado tá cumprimentando todo mundo logo após entrar no ônibus, ele acaba se deparando com um velhinho meio estranho ali no fundo, que não diz uma única palavra em momento algum. E quando pergunta quem afinal era aquele cara, recebe a resposta do Abracadênio de que ninguém fazia a mínima ideia. Só tinha pegado ele em algum ponto no caminho. Por esse motivo, o Rei Gelado simplesmente decide que, dali pra frente, iria o chamar pelo nome de Giuseppe. Em um determinado momento da viagem, o combustível do ônibus termina, e, para piorar ainda mais a situação, as rodas só caem do nada. Os magos então tentam tirar algo de bom desse problema e resolvem que essa era a hora perfeita da jornada para que coletassem algumas emoções, e assim distribuem rolos de papel e tinta entre eles para que se expressassem e escrevessem algumas palavras enigmáticas. E é exatamente isso que todos ali fazem. Porém, depois de um tempo, precisam sair do lugar imediatamente para evitarem de tomar um tiro, o que obriga o Rei Gelado a improvisar, usando os poderes de uma maneira que os permitissem seguir em frente e continuar a viagem. Quando uma macieira surge ali no caminho, o Rei Gelado diz para que o Giuseppe descesse e pegasse algumas maçãs para eles. O problema é que quando ele faz isso, acaba ficando para trás por não ser rápido o suficiente para alcançar o ônibus de volta, e a única coisa que consegue fazer é lançar as maçãs, antes de se distanciar cada vez mais, enquanto só observava o ônibus indo embora. Quando o Rei Gelado dá a notícia de que tinham perdido o Giuseppe no caminho, ele decide ler aquilo que o mesmo tinha escrito só por curiosidade, e acaba se deparando com um poema curto, mas ao mesmo tempo muito triste. Algo que faz com que a gente descubra um pouco sobre o Giuseppe. Ele tinha escrito o seguinte: filhinha, as minhas lágrimas ainda não caíram. São as gotas de orvalho que ainda não saíram. Os pais deitam em campos bem longe do meu e cuidaram das filhas melhor do que eu. Aqui o Giuseppe refletia sobre como a perda da filha o fazia se sentir no fundo, por mais que não demonstrasse isso, sobre como o arrependimento por não ter sido um pai melhor doía constantemente. Talvez ele estivesse buscando uma forma de lidar com todo esse arrependimento e de conseguir se perdoar, mas era difícil demais encontrar paz, porque se sentia muito longe desse campo onde os bons pais se deitavam. As lágrimas dele ainda não tinham caído, mas isso não significava que não carregasse um enorme sentimento de perda e de dor. Quando o ônibus acaba ficando preso dentro da água e lentamente começa a afundar, todos ali dentro vão ficando completamente em pânico. Só que quando tudo parecia perdido, o Giuseppe surge ali e, quase que sem nenhum tipo de esforço, usa magia para retirar o ônibus de dentro da água e salvar o pessoal, os deixando impressionados com o tamanho poder e perguntando como que ele tinha feito aquilo. No entanto, o Giuseppe não diz uma única palavra e simplesmente faz um sinal de joinha enquanto pisca, e após isso deixa de existir como um único corpo e passa a fazer parte de todo o ambiente presente ao redor, alcançando a mudança e a harmonia que o permitiu encontrar seu lugar. Para todos os outros que estavam ali, aquela jornada tinha o significado de ser somente algo divertido, algo que os permitiria alcançar um outro nível com seus poderes, mas não para o Giuseppe. Para ele, aquilo significava
muito mais, porque olhava para os erros do passado e entendia um pouco melhor do que a vida se tratava. Ele se manteve humilde, mesmo sendo de longe o mais poderoso entre todos ali, e se preocupou em ajudar e cuidar dos outros em todas as oportunidades que teve. E mesmo sem dizer uma única palavra, foi capaz de expressar de uma forma extremamente genuína tudo o que levava consigo. A jornada do Giuseppe não buscava exatamente algum destino, mas sim uma transformação. Buscava a paz e o perdão por não ter sido melhor no passado com alguém que amava muito. E assim como o Rei Gelado disse, depois de ter presenciado tudo isso, não dava pra saber bem o que ele era no fim, mas sabia que ele queria mostrar algo pra eles. A visão de que a magia mais poderosa tá presente nas coisas mais simples que alguém pode fazer. E assim, em honra à memória do Giuseppe e a tudo que ele representava, todos aqueles que estavam presentes na viagem se cumprimentam com um sinal de joinha enquanto piscam, demonstrando gratidão. Obrigado pelas maçãs, Giuseppe.